para Jesus e os seus discípulos era essa vida de intimidade. Jesus estava indo em direção à morte, vamos no monte orar. Eu preciso falar com o Pai. Enquanto essas pessoas, não, elas preferiam estar diante das pessoas, conversando com as pessoas e ali sempre ser honradas, né? Eles estavam indo na contramão do que Jesus ensinava. E ainda existem muitos cegos querendo se colocar numa posição como os fariseus, conduzindo outras pessoas que precisam ter os olhos abertos, mas, na verdade, como o pastor Eliezer falou, estão indo numa descida, porque não tem como uma pessoa sem visão orientar a outra. Olá, queridos amigos e irmãos, mais um podcast começando. Estamos num estudo maravilhoso de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu um dos seus discípulos, Mateus, e tem sido maravilhoso. Hoje, Jesus, através da sua palavra, né, vai continuar falando conosco e vai ser maravilhoso, um tempo de qualidade na presença de Deus. Então já separa a sua espada, a sua Bíblia Sagrada, abra em Mateus, no capítulo 23. Hoje vamos falar sobre Jesus censurando os escribas e os fariseus. São aqui um total de 39 versículos, onde o assunto central é esse. Tem algumas bíblias, né, que vão até falar que é o discurso dos ais, porque vai falar, ai daqueles que... Aí a gente vê diversas condenações, diversos apontamentos que Jesus vai fazer para poder condenar o estilo de vida, né, as práticas daqueles que deveriam ser o exemplo para o seu povo, mas falhavam. E até um conselho aqui para cada um de nós, é muito fácil a gente ler aqui esse texto e falar, é isso mesmo, os fariseus tinham que ouvir, eles estavam errados, a gente viu isso em todo o Evangelho, mas muitas vezes esse hábito está sendo replicado em cada um de nós. Talvez não na sua totalidade, mas que a gente possa ler olhando para nós, né? Comparando a Bíblia com a nossa vida. A Bíblia é um espelho, então olhe para ela e compare. O que está de errado em mim? Não queira só apontar, os fariseus estavam errados mesmo. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, nós estamos errados e temos coisas para corrigir. Então leia a Bíblia com esse olhar. E é claro que eu não vou ler aqui e estudar sozinha. Você aí de casa sempre nos acompanha com a Bíblia e o caderno para poder anotar tudo que Deus fala com você. E é claro que aqui nos estúdios eu também estou em excelente companhia. Começo apresentando um pastor que já veio e voltou. Se voltou é porque gostou do programa, né? Assim a gente espera. Pastor Eliezer, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, minha amiga Júlia. É um prazer estar com a senhora aqui, com o pastor Amaury, né, nosso amado amigo. E mais uma vez aqui para estar compartilhando da palavra e aprendendo um pouquinho mais com o nosso mestre, que é o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Amém. Vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Quem também está conosco no dia de hoje, e eu quero também ouvir as expectativas para o estudo, para o programa de hoje, o pastor Amaury. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Júlia. Prazer estar aqui contigo mais uma vez. Meu amigo pastor Eliezer, amigo de longa data aí. E fazer aquele convite especial, pode ter certeza que hoje é dia de bênção, Jesus vai falar muito ao seu coração. O Evangelho são boas novas e é o que Deus vai trazer para a sua vida. Isso aí, não crie expectativas nos homens, nas pessoas humanas que são falhas. Crie expectativas no Senhor, de tudo que Ele vai fazer, falar através das nossas vidas e através de você também. Deus quer usar a sua vida muitíssimo. Se torne disponível para o Senhor e Ele vai te dar toda a capacidade, toda a unção necessária. Crie expectativas nele. Bom, vou pedir aqui a bênção para o pastor Eliezer, para a gente sempre consagrar tudo que a gente fazer, né, ao Senhor. Consagre os seus caminhos ao Senhor, tudo que você fizer. Pastor, traz essa bênção para a gente. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, em Tua presença nos encontramos e colocamos tudo agora diante do Teu altar, pedindo, Senhor, a Tua graça, o Teu favor em direção a nós, que a Tua sabedoria seja derramada sobre as nossas vidas, sobre todos os amigos que estão conosco agora nessa programação, que o Senhor fale fortemente ao nosso coração, nos enchendo de entendimento, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
e que ao final dessa programação estejamos plenamente iluminados pela tua grande sabedoria e pelo teu poder. Em o nome de Cristo Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Muito obrigada, pastor. E agora sim, a gente pode começar esse estudo. Vou abrir aqui as anotações, porque tem muita coisa para o dia de hoje. O discurso dos ais. Jesus censurando, condenando a conduta dos fariseus e também dos escribas, dos mestres da lei. A gente vai ver do versículo 1 ao versículo 12, vai introduzir esse assunto. Aqui no versículo 1 vai dizer: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, e ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que eles ensinam. Em outras palavras, são hipócritas. Falam uma coisa, mas fazem outra. E aqui a gente entra num assunto, eu queria fazer essa pergunta para o pastor Amaury, que é um assunto às vezes até delicado da gente se falar, mas será que a verdade da palavra, ela depende ou não depende da conduta de quem está carregando e levando essa mensagem? Depende de quem ensina ou não depende? Júlia, uma questão importante de ser esclarecida. O Senhor Jesus, ele coloca bem claro, né, como a palavra ela tem autoridade, ela é íntegra, né, em si mesma, ela é completa, mas isso não diminui a necessidade de que o ideal, né? O ideal é que aquele que traz a mensagem, ele caminhe de acordo com aquela mensagem, né? Agora, também Jesus fala, deem atenção ao que eles pregam, por quê? Pode ser que alguém que esteja levando a mensagem, como era o caso dos fariseus, não eram tão servos de Deus como Moisés era, mas aquilo que eles falavam era digno de ser ouvido, que a palavra em si, ela é pura, ela é perfeita. Agora, que o ideal, o mundo perfeito é que o mensageiro, né, esteja de acordo com a mensagem, isso a palavra de Deus também ensina. Sim, tem um ideal, né, pastor? Exato. A gente olha para um líder, para um pastor, no caso aqui na época, os mestres da lei, os fariseus, aqueles que ensinavam, e espera-se uma conduta, uma postura diferente e que seja coerente com as escrituras, ou seja, com aquilo que eles estão pregando. Mas a gente vê Jesus ensinando isso, que a palavra, ela basta. Como o senhor falou, tem um mundo ideal, mas a gente tem que também entender, não é, pastor Elias? Vou incluir o senhor aqui também, de que a gente está falando com pessoas humanas. Não é que Jesus aceite esses erros, mas que a gente possa diferenciar uma coisa da outra, porque senão alguém está assistindo e por conta de um erro de uma pessoa humana, ela condena a palavra fora, entendeu? Se chateia, sai até da igreja. Isso acontece, infelizmente, né? Infelizmente. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a palavra ela é digna de toda a aceitação. Então a palavra de Deus ela é pura, ela é inerrável, inerrante, é aquela direção de Deus para a nossa vida, é o guia de fé e prática. Então ela não muda, ela não falha, né? E aquele que segue a palavra vai ser bem-aventurado. O Davi até dizia que ele se tornou mais hábil do que os seus mestres. Por quê? Porque ele meditava na palavra do Senhor. Então aquele que aplicar a palavra em sua vida certamente vai ser bem-sucedido, né? Tiago 1,25 diz isso. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse prosperará no seu feito. Então, assim como Jesus prosperou e os apóstolos, porque eles aplicavam a palavra. Infelizmente, aqui os fariseus até falavam, mas viver que é bom, infelizmente, eles não executavam. Sim, e a gente tem que ter o discernimento de quem está de fora, como nós acabamos de falar aqui, mas também tendo essa consciência de que cada um vai prestar contas diante do Senhor. Vai chegar o grande dia onde tudo que eu falei, fiz, deixei de fazer, você de casa a mesma coisa, a gente vai ter que falar diante do Senhor e seremos julgados diante disso. Então, será que está condizendo? Cada um vai dar contas. Jesus ensinou isso aqui, o joio e o trigo, aquele que aparenta ter muitas folhas como a figueira, mas não tem frutos. Tudo isso no dia do juízo vai ser revelado, vai ser gritado nos telhados. Então que a gente possa se acertar hoje, agora. Se é o seu caso, deixar a hipocrisia, deixar de lado o só falar, mas não fazer.
Porque você pode falar muita coisa, mas é o teu estilo de vida, tua conduta, é isso que vai convencer ali as pessoas, né? Poxa, essa pessoa tem autoridade, essa pessoa realmente, ela tem frutos, ela tem resultados, né? Ela é uma pessoa que a gente pode observar que o caráter dela se assemelha, parece sim com Jesus Cristo. Seguindo aqui, a gente vai ver, eu li até o versículo 3, agora o versículo 4. Amarram fardos pesados e põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. A gente vê que eles eram extremamente legalistas e não tinham compaixão com as pessoas. O que a gente vê em Jesus completamente diferente. É muito fácil, né, pastor Mauri, colocar um fardo sobre o outro, né, falar tem que ser assim, tem que ser assado, mas também não explicar como, não dar as condições, que a Bíblia também ela dá ensinamentos, mas eles dependiam daquilo que os fariseus iriam falar, iriam ensinar. Então é muito fácil só falar faz isso, não faz aquilo, mas não ensinar como suportar essas cargas também, né? Exatamente, Júlia. O apóstolo Paulo ele fala num versículo com muita propriedade sobre isso. Ele diz assim, ainda que tivéssemos 10.000 aios em Cristo, não teríamos, contudo, muitos pais. Traduzindo aqui, muita gente para mandar, mas pouca gente para ensinar como é que se faz, compreender, orientar. E os fariseus, eles eram isso, eles se sentaram naquela posição, naquela fama, naquela condição e naquele cargo, e eles colocavam as pessoas, os mandamentos, cobravam, exigiam reconhecimento deles, mas misericórdia mesmo, que era o que o Senhor Jesus veio ensinando, o amor, eles não transmitiam. O discurso deles não acompanhava a mensagem que eles transmitiam. Faltava muito de misericórdia, existia muito de consideração de ego, de orgulho, de legalismo, como você falou, e aquilo tornava pesado para os outros, e eles viviam longe, né, das coisas de Deus. Por isso, todos esses ais e toda essa repreensão de Jesus. Exato. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida, né? Será que eu não estou colocando um fardo muito pesado sobre o outro? Será que eu estou realmente ensinando o caminho? Porque é uma coisa você indicar, mas você pegar na mão daquela pessoa, como Jesus vai falar mais à frente, a gente vai ver, aliás, no finalzinho já, né? Vai falar sobre fazer discípulos. Fazer discípulos é você pegar na mão da pessoa, caminhar junto com ela, ensinar, ó, faz isso, faz aquilo, vai desse jeito, a Bíblia ensina assim, Jesus faria dessa forma. Enfim, a gente precisa olhar para a palavra, mas ter compaixão, porque assim como nós estamos num processo, a outra pessoa também. Ainda que ela esteja no comecinho, aí então tem que ter mais misericórdia ainda, mais amor. Não tem como você pesar e assustar a pessoa, não é assim. É com amor, é com cuidado, né? Assim que Jesus nos ensina. Vamos continuar aqui o versículo 5 e o 6 e também o 7, né? Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de serem chamados de mestre. Aqui também vai falar sobre pai, mas não é que Jesus está condenando se referir a alguém como pai ou como mestre, não é nesse sentido, mas no parecer. Pastor Eliezer, eles estavam se querendo parecer muito ali para os homens, para as pessoas, mas diante de Deus não estavam sendo vistos, né? Não estavam agradando. Eram indigentes espirituais, né? Eles queriam, diante dos homens, ser muito honrados, aparecer bastante, né? Até Jesus vai falar que eles faziam orações, né, em praça pública, gostavam dos primeiros lugares, mas, na verdade, o principal, Mateus 6,6, aquela vida íntima com Deus, de comunhão, né, eles não tinham de buscar conhecer a Deus, né, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eles se preocupavam mais em ser conhecidos do que conhecer o próprio Deus. E aí estava a sua desgraça, né, a desgraça deles, porque eles iam de mal a pior. Me faz lembrar até Saul, que para tentar manter o seu reinado, ele estava disposto a tudo. Enquanto isso, Davi disse para Deus, né, não retires de mim o teu espírito e volta a me dar a alegria da salvação.
O mais precioso para Jesus e os seus discípulos era essa vida de intimidade. Jesus estava indo em direção à morte, vamos no monte orar. Eu preciso falar com o Pai. Enquanto essas pessoas não, elas preferiam estar diante das pessoas, conversando com as pessoas e ali sempre ser honradas, né? Eles estavam indo na contramão do que Jesus ensinava. Eles queriam uma grandeza diante dos homens, né? Olha, trazendo para os dias de hoje, né? Sei lá, olha como ele é espiritual, olha como ele lê a Bíblia, olha como ele ora. Nenhuma dessas práticas é errada. São ensinamentos e hábitos que a gente tem que ter. Mas fazer para aparecer, fazer por status, para que o homem veja, aí isso não agrada ao Senhor. Que seja no secreto, que aí Deus está te vendo. E a verdadeira grandeza do reino dos céus, Jesus vai falar que é sobre servir, no versículo 11. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas aquele que se humilha será engrandecido. Até tirando aqui uma fake news, tem que ter aquele que fala, né? Os que são humilhados, esses vão ser exaltados. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala os que se humilham, aqueles que têm um coração contrito. E se humilhar, né? Você ser uma pessoa humilde, não é você pensar menos de você mesmo, mas você pensar menos em você. Você ter um coração voltado para o outro, um coração ali íntegro, contrito, verdadeiro, né? Vamos continuar aqui, ó. Jesus condena o fingimento. Olha quanta coisa aqui, do versículo 13 até o versículo 30. Aqui vai vir as denúncias, os ais. Aqui a gente vai ver, né? Ai daqueles que dificultam a entrada no reino de Deus, ou seja, eles colocavam fardos tão pesados, colocavam um caminho tão difícil que a pessoa falava, não tem como ir por esse caminho, né? Que nós possamos ter o mesmo espírito de João Batista, aqueles que preparam o caminho, né? Aqueles que deixam possível o caminho para que o Senhor possa entrar no coração das pessoas. Ai daqueles que usam o reino de Deus para os seus próprios interesses. Aqui vai falar deles explorarem as viúvas, né? Eles ficavam ali na casa delas, de repente comiam, dormiam, e aí quando saíam, nossa, mas você demorou. Não, eu estava orando, né? Eu estava ali consagrando. Tudo mentira, tudo para aparecer. Ai daqueles, esse aqui é muito forte, né? Vai falar sobre aqueles que estão formando discípulos para si, tornando aquelas pessoas que eles... A Bíblia vai dizer que eles caminhavam longas distâncias para poder fazer um discípulo, mas quando conseguiam, tornava aquela pessoa ainda pior. Ou seja, se tornavam eles semelhantes, ou seja, religiosos. Tornavam aquele discípulo não semelhante ao que a Escritura fala, mas semelhante a si mesmo, um religioso hipócrita, ou seja, está perdido ainda. Não tinha aquela transformação interior. Vai falar também sobre a cegueira espiritual. E, pastor Mauri, aqui é interessante, né? A Bíblia vai falar de um cego guiando outro cego. Quantos não estão nessa situação, né? Ainda estão com a venda nos olhos, mas estão querendo guiar. Estão querendo levar alguém, ainda não tem a revelação correta, a revelação completa, mas estão querendo ajudar o outro, né? Um sai guiando o outro. Exatamente, Júlia. Eu costumo dizer isso, né? Que hoje em dia tem muita informação, questão de internet, né? Muito tem se espalhado, de uma certa forma, o evangelho, mas a gente tem perdido muito em qualidade. Então é importante um programa como esse, né? Onde você traz passo a passo, o ensinamento da Escritura, traz pessoas de Deus para comentar, porque as pessoas estão precisando disso. Porque se a gente não se apresentar como quem ensina a palavra com entendimento, vai continuar surgindo gente, como eu vi um dia desse, um podcast, onde pessoas cristãs, ditas cristãs, falavam que Jesus, por ter nascido humano, ter se feito carne, ele era alguém que errou também. E o apresentador colocou a mão no queixo, assim, sabe? Oh, que revelação! E eu vi lá muitas pessoas comentando, aplaudindo, dizendo amém. E eu pensei, meu Deus, como é necessário, né, ter pessoas que tragam uma programação como essa, uma palavra que explique as pessoas, porque ainda existem muitos cegos querendo se colocar numa posição como os fariseus, conduzindo outras pessoas que precisam ter os olhos abertos, mas, na verdade, como o pastor Eliésio falou, estão indo numa descida. Porque não tem como uma pessoa sem visão orientar outros. Eu até comentei, tentei ajudar lá, coloquei. Quando Jesus ele se fez homem, ele não se fez homem pecado, porque quando a Bíblia fala que Jesus se fez carne,
Ele se fez homem antes do pecado de Adão. Então, o homem não foi feito errado, o homem foi feito limpo, santificado. E esse era Jesus. Mas desse ensinamento, tem muita gente ensinando errado, pegando pela mão, levando por um caminho, falando que pode, coisas que não pode, faça coisas que a Bíblia diz para não fazer, simplesmente por ego, por ou posição. Ou para não fazer alguma coisa ou para não fazer uma coisa que a Bíblia manda fazer. Ou seja, só contrariando as escrituras de Exatamente. todas as formas. É um cego guiando o outro cego. Que você seja mais criterioso com aquilo que você coloca diante dos seus olhos, para quem você está emprestando seus ouvidos. Investigue a vida da pessoa antes, né? Eu não estou falando aqui porque é o podcast, mas faça isso com qualquer outra pessoa. Antes de você ouvir, que você possa discernir quem é aquela pessoa, né? Peça isso ao Senhor também. Investiga, né? Levanta a ficha. Que você possa comparar os ensinamentos que essa pessoa traz com as escrituras. Ser como os de Bereia, né? Que você ouve uma coisa, mas peraí, tá na Bíblia? Tudo que a gente está falando aqui você pode comparar e deve. Será que tá mesmo na Bíblia? Vai para a Bíblia Sagrada, compara, lê. E aí você vai reter aquilo que é bom, você vai saber discernir, isso aqui tá errado, não, isso aqui tá certo, né? Peça esse discernimento espiritual ao Senhor. Vou pular aqui pro versículo 25, tem um ensinamento bacana, diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. O que mais Jesus vai falar aqui é hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, sepulcros caiados, né? Que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão, cheios de morte, né? Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e de pecados. Ou seja, tinham aparência de santidade, mas o coração estava cheio de impureza, cheio de morte. E pastor Eliezer, algo interessante aqui, trazendo até para pessoas que estão começando na caminhada, né? Muitas vezes a pessoa chega na igreja, ela chegou no domingo, aí na segunda, todo mundo da igreja já espera que ela seja crente, a santa, perfeita, mas é um processo. Precisamos entender que essa pessoa está sendo limpa primeiro por dentro, o Espírito Santo, a palavra, está tratando por dentro, e isso aos poucos, e naturalmente o Espírito vai fazer isso, vai se manifestar por fora também, a gente vai ver essa mudança. Mas as pessoas já cobram, né? Já acho que chegou na igreja, tem que estar no outro dia convertido. A perfeição, né? As pessoas já esperam. Eu até cito isso no batismo. Quando eu estou com a família da pessoa, eu digo, vocês não podem esperar dele já agora uma perfeição. Até porque todos nós, eu sempre falo isso na igreja, todos nós estamos num tratamento espiritual, né? Em fases diferentes. Mas todos nós estamos sendo tratados, libertos e transformados a cada dia. E aquela pessoa, ela vai sendo transformada à medida que ela vai recebendo a palavra. Eu até pregava domingo, que ela recebe a natureza divina. À medida que nós temos contato com a revelação da promessa, nós recebemos a natureza divina e assim somos livres da corrupção desse mundo e das concupiscências. Então, é um processo de transformação, né? Está lá Hebreus 14, versículo 12, né? Buscai, persegui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é um processo, é se santificar. Enquanto a senhora falava, me fazia lembrar o seguinte, que esse pessoal, normalmente, eles olhavam muito o defeito dos outros. E aquilo que Paulo disse lá em Hebreus 11, né? Examine-se o homem a si mesmo, pouco eles faziam. Por isso que a vida deles não mudava. Eles queriam aparentar uma santidade por fora, mas o interior dele estava cheio de corrupção. E lá em Apocalipse, o Senhor Jesus vai dizer, né? Tem nome de que está vivo, mas está morto. E infelizmente, como a senhora está citando, e nós estamos... Esse assunto é muito atual. A gente sabe que o que mais o diabo quer é que as pessoas vivam uma vida de aparência, né? Hoje nós estamos no tempo das mídias, das comunicações. Então, no Instagram, uma foto, ó, vários diabo likes. Não precisa que você pare de ir para a igreja. Não. E se você tiver uma estampa de santidade, melhor ainda. Mas o conteúdo, né, em se examinar e receber a palavra, que vai nos caminhar ao céu, que é o nosso objetivo, né? É chegar até o dia da glória com Cristo. E aí, como a senhora dizia, o pastor Amauri, a gente tem que
cada vez mais estar parecido com Ele. E para isso tem que ter essa aplicação da palavra. Exato. A gente vê isso desde o início desse evangelho, Jesus trazendo tanto os pecados como a vida verdadeira, sempre pro coração. Não adianta você parecer uma coisa, mas como está a saúde do seu coração, né? Aí, só pra gente já se encaminhar para o final, Jesus também vai condenar o fato de que eles falavam assim, não, mas se fôssemos nós no tempo de Moisés, no tempo dos profetas, a gente não iria maltratar, não iria matar, porque a gente sabe, mas estavam rejeitando o próprio Filho de Deus. O ápice, todos os profetas apontavam para Cristo, e quando veio Cristo, ah não, esse a gente vai matar, esse a gente vai, ou seja, hipocrisia. Seguindo aqui, pra gente já encerrar, meu Deus do céu, é muito conteúdo para pouco tempo. Do 31 ao 36, a gente vê o castigo dos hipócritas, né? Porque rejeitar os profetas, eles estavam ali rejeitando o próprio Deus, aquele que foi enviado. Do 37 ao 39, nós vamos ver o amor de Jesus por Jerusalém. A gente vê, é lindo esse texto. Vou ler rapidamente com vocês. Desculpa a produção que está aqui falando do tempo comigo, né? Jesus vai falar assim no 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo? Jesus queria abraçar os judeus, todos. Assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ele quer proteger. Quem é aquele que está debaixo das asas de Cristo está guardado, está protegido no dia do juízo, né? Deus não vai olhar para você, fulano, vai olhar para Jesus ali que está cobrindo o sangue de Jesus que tem sobre a sua vida. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que grande mensagem nós temos aqui. O julgamento do Senhor vai chegar. Será que você vai estar debaixo das asas de Jesus? Ou você não vai querer? Ou você vai rejeitar o convite, como nós falamos no capítulo anterior? Existe uma esperança futura. Jesus está voltando. E, meu amigo, os sinais estão aí. Está só se aproximando. É um sinal atrás do outro. As dores de parto se intensificando para que até o momento chegue, que venha a luz, que venha o Cristo. Ele volte para buscar a sua igreja novamente. E aí, onde é que você vai estar? Você vai aproveitar esse banquete ou você vai rejeitar estar nessa linda festa? Para a gente poder encerrar, eu vou ler aqui com vocês o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo ele diz assim: Cristo proferiu uma sequência de ais contra os escribas e fariseus. Ele os repreendeu por impedirem a conversão de outros, explorarem os bens de viúvas, buscarem novos adeptos para sua religião formalista e fazerem juramentos insensatos. Além disso, aqueles homens eram culpados por valorizarem detalhes da lei judaica e desprezarem o juízo, a misericórdia e a fé. Atitudes piedosas que, de fato, revelam temor a Deus e amor pelo próximo. Desse modo, tudo o que lhes importava era exibir uma aparência religiosa, enquanto a sua vida interior era cheia de imundícia, hipocrisia e iniquidade. Ainda hoje, muitos cristãos têm vivido em duplicidade, porém, no juízo final, Deus trará luz sobre todas as coisas e julgará cada um segundo o seu proceder. Muito obrigado, missionário R.R. Soares e pastora Mauri. Muito obrigado, que Deus te abençoe lá em São João de Meriti. Obrigado, Júlia. Prazer estar aqui com você, pastor Eliezer. E ali em São João de Meriti, um convite especial para você, na Rua da Matriz 459. Convido você a estar comigo ali na cidade de São João, na Baixada Fluminense. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E pastor Eliezer, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. E passa pra gente também o endereço do senhor, por favor. Sim, senhora. Muito obrigado, pastor Mauri. Foi uma bênção estarmos juntos, aprendermos mais aqui de Cristo e compartilhar contigo o nosso endereço. Estamos ali na Estrada do Campinho 5200, em frente à Avenida Bacaxá, ali em Santa Margarida, que é o sub-bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vem você de perto, você de longe, vai ser uma grande honra te receber, especialmente domingo, às 8, 15
e 19 horas. Deus abençoe. Perfeito! E você aí de casa, que Deus te abençoe. Já faço o estudo de Mateus 24. Já te adianto que 24 e 25 vai falar aqui de uma veia mais escatológica, o fim dos tempos, os sinais. Você pode ler e ficar um pouquinho confuso de repente. Fiquei com dúvida. E aí você vai vir aqui para o próximo podcast bíblico que a gente vai estudar e mergulhar nesses assuntos para trazer mais clareza e entendimento, porque é um assunto extremamente necessário. Fim dos tempos, Jesus está voltando. Então estude Mateus 24 e volte amanhã para mais. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!